Oi, aqui é o Mário. E a Michele. Bem-vindo ao segundo episódio da série sobre o Egito. Nosso segundo ponto de parada foi o estado de Assuan, onde visitamos os templos de Abu Simbel e de Philae. Alguns dados históricos. O Egito era dividido em dois reinos, o Alto Egito e o Baixo Egito. O Alto Egito tinha a flor de lótus e uma coroa branca com um abutre como símbolos, enquanto o Baixo Egito usava a planta de papiro e uma coroa vermelha com uma serpente como símbolos. Em 3100 a.C., o rei Menés do Alto invadiu o Baixo Egito e iniciou assim a primeira dinastia, com os reinos unificados, e passou a usar todos os símbolos juntos. Assuan foi um importante entreposto comercial, ponto de encontro e troca de mercadorias, e a justificativa é a geografia da região, pois é nesse trecho que o rio Nilo possui uma catarata, o que impedia a navegação contínua. Hoje, as cataratas estão submersas por um lago, devido à construção de duas barragens na região. Pegamos um voo do Cairo até Assuan, e de lá nós fizemos um bate-volta para os templos de Abu Simbel. São cerca de 300 quilômetros para ir e outros 300 para voltar, pelo meio do deserto. Chegamos no aeroporto de Assuan antes do meio-dia e fomos direto para o hotel. Lá esperamos para fazer o check-in e aproveitamos para descansar até o passeio de Feluca no meio da tarde. Assuan é muito diferente do Cairo. A cidade é bem menor, são 300 mil habitantes, mas principalmente a sujeira e a bagunça que são muito, muito menores. O povo desta região são os núbios, oriundos do Sudão, uma cultura e costumes diferentes dos habitantes do Cairo. Saímos do hotel e passeamos com um barco típico, a Feluca, no Nilo, pelo centro da cidade, e curtimos o pôr do sol. Começamos o segundo dia de madrugada. Saímos do hotel 5 horas da manhã em uma van em direção à cidade de Abu Simbel, próximo da fronteira com o Sudão. Aliás, uma curiosidade: no Sudão existem mais pirâmides do que no Egito. Na esquerda, o sol nascendo no deserto do Saara, e ao lado uma parada no principal paradouro de ônibus e vans. Sim, bem diferente dos paradouros que estamos acostumados no Brasil. Chegamos na cidade de Abu Simbel, onde estão os templos de Ramsés II e de Hathor, que é dedicado a Nefertari, a esposa de Ramsés II. Esses templos eles foram esculpidos na montanha e precisaram ser resgatados. Sim, os templos foram resgatados depois da construção da hidrelétrica em Assuan, que inundou esse e outros templos da região. Em um esforço internacional, esses dois templos foram deslocados 200 metros acima da posição original. Os templos foram serrados em pedaços e montados nessa colina artificial. Detalhe: as orientações astronômicas foram todas respeitadas. Uma visita impressionante pela grandiosidade dos templos e pelo feito de engenharia para salvá-los. No lado direito temos a visão da entrada do templo de Ramsés II. Esse templo ele estava enterrado e esquecido até o século XIX, quando redescobriram e deixaram suas marcas do tipo "eu estive aqui". Sim, tudo o que visitamos esteve soterrado pela areia e esquecido por séculos, até no início do século XIX, quando foi redescoberto. Tudo era muito bem projetado e cheio de significados. Na imagem à esquerda temos a sala final do templo. Lá estão 4 deuses sentados. Entre eles está o deus das trevas, da escuridão, e ele nunca é iluminado pelo sol, somente os outros 3. Na foto nós tentamos destacar: o Mário está nas luzes e a Michele nas trevas. Aqui tentamos destacar a grandiosidade do templo. A estátua do faraó Ramsés II e eu ao lado. Alguns detalhes: o dedo ao lado do dedão do pé é maior e significa que é ele quem mandava. Os braços cruzados é a posição de estátuas e também das múmias. Uma mão segura um cajado, que simboliza força, poder, e a outra um chicote para as moscas. E as moscas simbolizavam o mal, algo ruim, então o chicote com o poder de dominar o mal. E outra, tentamos destacar os desenhos nas paredes do templo. Tudo é desenhado mostrando as vitórias e os feitos do faraó. Impressionante mesmo. Depois visitamos o templo de Hathor e Nefertari, a esposa de Ramsés II, um templo mais humilde, se é que podemos dizer isso. Destaque para a coroação e a deusa da fertilidade, que é para garantir a sucessão. Será o mar no deserto? Não, é uma miragem.
Aliás, as miragens são um efeito óptico que ocorre nas horas mais quentes, especialmente nos desertos, produzido pela reflexão da luz solar, que cria uma imagem semelhante a um lago azul. Aqui não é uma miragem. O deserto está passando por mudanças. Ao longo dos 300 quilômetros, várias plantações de trigo. O Egito importava 70% de todo o trigo consumido no país, e com a guerra entre Rússia e Ucrânia, o Egito começou a cultivar o deserto. Existem 2 canais de água do Nilo no deserto, como apoio para as barragens, e agora estão servindo para a irrigação das plantações, principalmente trigo e milho. Com isso, também foi necessário construir uma nova cidade no deserto, para abrigar os trabalhadores das plantações, algo surreal. Terminamos o dia visitando o templo de Philae, em Aswan. Mais um templo impressionante, maior que os templos de Abu Simbel. Ele fica numa ilha e também foi deslocado devido à construção da hidrelétrica no Nilo. Detalhe: como a montanha de Abu Simbel exigia um trabalho maior, o templo de Philae ficou em segundo plano no projeto de resgate e por isso passou alguns anos submerso. Esse templo também foi utilizado como igreja cristã durante o período de ocupação pelos romanos. Nosso último dia em Aswan, antes da partida do cruzeiro, visitamos o bairro típico do povo núbio. Lá observamos a arquitetura das casas com tetos abobadados, que é para refrescar o ambiente. E também comemos uns aperitivos típicos: pão acompanhado de melado, uma paçoca de gergelim doce e um queijo cremoso salgado, mas muito, muito, muito salgado. Ah, e conhecemos os pets deles. Sim, crocodilos são animais de estimação ainda presentes em algumas casas. E o motivo? Os núbios acreditam que os crocodilos trazem sorte, proteção, algo nesse sentido. Finalizamos aqui nossa estadia no estado de Aswan. Seguimos agora no cruzeiro em direção a Luxor. Tu tem certeza que quer fazer esse cruzeiro no Nilo? Ah, tem em todos os sites de turismo, parece legal. Ah, tá bom, tá bom.